Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui no BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos então acompanhar do pré ao fechamento do mercado, na companhia dele, grande Rafael Lara, aqui ao meu lado, fazendo um giro em tempo real do fechamento aí das notícias que mais estão movimentando o mercado financeiro. São agora 4 horas e 36 minutos, a gente já começa essa edição trazendo as últimas notícias do mercado. Semana complicada para a Ibovespa, que enfrenta aí grande volatilidade e hoje não está sendo diferente. O índice chegou a bater 2% de queda. Rafa, primeiramente boa tarde para você, fala aí para a gente como é que está o índice nesse momento, se está caindo, como é que está a situação agora? Boa tarde, Hanna. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no BMC Now. É sempre uma honra tê-los conosco. O Ibovespa, de fato, está em queda hoje, né? Tomou um baque aí, voltou a casa de 122 mil pontos. Nesse momento, nessa 4h30 agora, caindo 1,13% a 122.186 pontos. O dólar, por sua vez, também está caindo. Nesse momento agora, 0,35% a R$ 5,20. As maiores altas do dia estão ali com Uzi Minas disparando quase 5%, né? Com 4,89% de alta. Klabin, Natura, CSN, Copel e CPFL Energia subindo aí nesse momento no gráfico aqui, né? Então estão mudando de todo momento de posição. Klabin com uma alta de 1,7% nesse momento, Natura com 1,5%, CSN com 1,7% agora também, Copel e CPFL rondando ali a casa do 1% e 0,6% de alta. Suzano, Eneva, Engie, TOTUS, Taesa, Hypera Pharma, Gerdau Metalúrgica e também a Bradespar subindo nesse momento. Já entre as maiores quedas do dia, a gente tem a Cosan caindo 3,63% e o Bradesco acabou de passar a Cosan com uma queda de 4,12%. Locamérica, a outra do Bradesco, CVC, PetroRio e Localiza também estão em queda forte aí, acima dos 3% hoje. PetroRio, Embraer, Magazine Luiza, CCR Rodovias e Sul América, juntamente com a BR Foods e o Grupo Via, caindo mais de 2%. O Bitcoin, daqui a pouquinho a gente vai falar, né, Hanna? É isso aí, Rafa. Daqui a pouquinho a gente vem, né, com mais informações aí do mercado. Vamos aproveitar então e dar um giro internacional. Vamos falar aí das bolsas estrangeiras. Vamos ver aqui as bolsas americanas, S&P 500 com queda de 0,34%, Dow Jones também com queda de 0,78% e Nasdaq também não, na verdade Nasdaq é a única que está subindo no momento, acabou de dar uma viradinha aqui com alta aí de 0,16%. Eu tô vendo aqui, ó, o dólar tá com queda de 0,20%, sendo comercializado a R$ 5,18. Vamos ver também o barril do petróleo com queda forte aqui de 3,63%, está sendo comercializado a $68 o barril. E a Vale chega a acordo com trabalhadores para encerrar greve no Canadá. O Rafa tem os detalhes aí desse acordo. Rafa, fala aí pra gente em que pé ficou aí essa negociação. Hanna, a Vale firmou um acordo coletivo de trabalho válido por 5 anos com o sindicato United Steelworkers, que representa os trabalhadores de sua unidade em Sudbury, no Canadá. Os funcionários do local haviam iniciado uma greve em 1º de julho e agora retornarão às suas funções na semana do dia 9 de agosto, de acordo com as informações divulgadas hoje pela mineradora. A Vale emprega cerca de 4 mil trabalhadores em Sudbury, em 5 minas que produzem níquel, cobre e cobalto. Ontem, a ação da Vale fechou em alta de 3,41%, mas hoje, como a gente pode ver aqui no gráfico, está na neutralidade aí no 0,00% e agora caindo 0,02%. Hanna. Valeu, Rafa. E ainda de olho no mercado internacional, as companhias aéreas acumularam perdas de 126 bilhões de dólares no ano passado e tiveram uma queda de mais de 60%. As informações são da Associação Internacional de Transportes Aéreos. E para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos direto para os Estados Unidos conversar ao vivo com a nossa correspondente Giovanna Locatelli. Giovanna, primeiramente, boa tarde para você. É claro que isso tem a ver, né, com a pandemia, mas o resultado já foi um dos piores registrados. Explica aí pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Rafa. É verdade. A Associação Internacional de Transportes Aéreos destaca isso, que essa queda no número de passageiros transportados em 2020 foi o maior registrado desde que os índices começaram a ser rastreados em 1950. Realmente a crise foi grande. Esses dados foram divulgados ontem. As companhias aéreas transportaram
1,8 bilhão de passageiros em 2020, uma queda de mais de 60%, Hanna, sobre 2019. Esse, com certeza, são os efeitos da pandemia de Covid-19 no setor. Bom, no ano passado, o prejuízo líquido acumulado das empresas atingiu 126 bilhões de dólares globalmente. O diretor-geral da IATA, dessa instituição, Willie Walsh, disse que esse ano de 2020 foi o período que todos gostariam de agradecer no setor, mas as ações rápidas das companhias aéreas e seu comprometimento fizeram que o setor atravessasse o ano mais difícil de sua história, ainda sobrevivendo. Bom, o segmento internacional sendo esse mais atingido, né? De acordo com a associação, em 2020, a demanda internacional de passageiros caiu 75,6% sobre o ano anterior. É um número que impressiona e bastante grave. Já a demanda doméstica caiu quase 50% nessa mesma base. Bom, diante dessas restrições da pandemia, o número de rotas também caiu, né, em mais da metade no ano passado. Ainda segundo a associação, a receita total de passageiros recuou 70% em 2020, com um índice ali, um número de 189 bilhões de dólares. Sobre o ranking global, na região Ásia-Pacífico, com maiores quedas, a gente registra aí. Em seguida vem América do Norte, Europa, América Latina, Oriente Médio e também a África. Bom, nesse cenário todo aí destrutivo aí que a gente percebe por causa da pandemia, as companhias aéreas ainda que conseguiram resistir com um melhor desempenho, transportando passageiros, segundo a associação, foram a American Airlines, seguida da China Southern Airlines, a Delta, a United e a China Eastern Airlines. Bom, a gente agora espera essa recuperação gradativa com a abertura aos poucos da economia e a liberação das viagens para os passageiros, não é isso, Hanna? É isso aí, então, Giovana, obrigada pelas suas atualizações aqui para a gente e para os nossos telespectadores também do BMC Now, tá bom? Ok, boa tarde para vocês. Bons negócios. Tchau, tchau. Vamos seguir aqui com o nosso BMC Now. A gente vai repercutir, né, o dia, como é que foi no mercado financeiro, também com os nossos convidados. A gente recebe hoje o Phil Soares, chefe de análise de ações da Orama, e também o analista técnico André Machado, o ogro de Wall Street, trazendo aí um panorama sobre os números e também sobre as notícias que estão movimentando aí o mercado financeiro nesta quarta-feira e meio da semana. Estamos caminhando novamente para mais um finalzinho aí de semana, né, Rafa? Vamos ver se vai dar uma melhorada aí no cenário que tá complicado aí para o mercado nessa semana, né? Hanna, o mercado tá aí meio triste, né? Tá em queda. E não para quem é a longo prazo, né? Porque a longo prazo deve estar fazendo a festa agora, porque o mercado tá em queda aí, realmente, né? Ações em forte queda. Bradesco, por exemplo, uma ação do setor bancário, caindo 4,12% nesse momento, depois da divulgação dos resultados de ontem, né? Que a gente vai poder, inclusive, falar daqui a pouco com o Phil Soares. E também eu faço a torcida aqui para que esse fim de semana não seja tão frio igual está sendo essa semana aqui em São Paulo, né, Hanna? É isso aí, vamos seguir então aqui com o nosso giro de notícias, ainda falando de Vale. A Samarco, a empresa braço da Vale, também da BHP, ultrapassou 4 milhões de toneladas em produção de minério de ferro fabricado aqui no Brasil. A companhia, que está em recuperação judicial, alcançou 4 milhões e 400 mil de toneladas de minério de ferro e pelotas no acumulado até o mês de julho. A Samarco voltou a operar em dezembro do ano passado, após ficar com as atividades paralisadas por aproximadamente 5 anos, após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana em 2015. A companhia informou ainda que opera com 25% da sua capacidade produtiva, o que corresponde a um volume de 7 a 8 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. E a XP foi uma das empresas, né, que divulgaram aí ontem o balanço do segundo trimestre de 2021. O lucro líquido ajustado foi de mais de R$1 bilhão, uma alta de 83% sobre o mesmo período do ano passado, quando houve um lucro de 565 milhões de reais. O Rafa tem mais informações aí sobre esse balanço. Mais um, né, Rafa? Semana aí cheia de informações de várias empresas. É a semana que toda a redação de jornalismo econômico está super agitada até o fim
do dia. Bom, Hanna, no primeiro trimestre houve um lucro ajustado de 846 milhões, ou seja, o resultado entre os meses de abril e junho foi 22% maior. A XP representou ali uma receita bruta de 3,2 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, uma alta de 57% sobre os 2 bilhões do mesmo período de 2020. Também ocorreu um avanço em relação aos primeiros 3 meses deste ano, quando a receita bruta foi de 2,8 bilhões de reais. Segundo a XP, a companhia encerrou o segundo trimestre com 3,14 milhões de clientes ativos, um crescimento de 33% sobre o mesmo período do ano passado. O CEO da XP, o Thiago Mafra, disse que a empresa está acelerando a evolução de seus produtos de crédito e de banking no geral, com o objetivo de endereçar a vida financeira do cliente por completo. Hanna. Obrigado, Rafa. Falando agora em bancos, ontem o Bradesco divulgou seu balanço do segundo trimestre deste ano. O banco registrou um lucro líquido recorrente de pouco mais de 6 bilhões de reais, valor 63,2% maior do que o valor registrado no mesmo período do ano passado. A carteira de crédito do Bradesco chegou a 726 bilhões de reais, uma alta de 3% em relação à carteira do primeiro trimestre de 2021. O patrimônio líquido também avançou, teve uma alta de 8,4% na comparação anual, chegando a 146 bilhões de reais. Na leitura do balanço, houveram evoluções expressivas nos números por conta de maiores receitas com prestações de serviços, crescimento da margem financeira com clientes, menores despesas e também menores despesas operacionais. E a Superintendência Geral do CAD aprovou sem restrições a aquisição pelo JP Morgan de participação de 40% no C6 Bank. O negócio, que não teve valor revelado, foi anunciado no final de junho. Lançado em 2019 por ex-executivos do BTG, o C6 tem mais de 7 milhões de clientes e está presente, na verdade, em todos os municípios do Brasil. O negócio marcou a entrada da instituição financeira americana no varejo bancário brasileiro. Seguindo aqui com o nosso giro de notícias, são agora 4h48, virou agora há pouco 48 minutos. A Gerdau divulgou seu balanço do segundo trimestre. O Rafa tem os números aí dessa produtora de aço. Ana, houve um lucro líquido de quase 4 bilhões de reais. O número 1.149% superior ao resultado do segundo trimestre de 2020, que havia sido de 315 milhões. Considerando os primeiros 6 meses deste ano, o lucro da Gerdau chegou a 6 bilhões e 400 milhões de reais, o resultado mais de 1000% melhor do que o do primeiro semestre do ano passado. A receita da Gerdau no segundo trimestre foi de 19 bilhões de reais, mais do que o dobro do verificado no mesmo período de 2020. Realmente resultados aí bastante impressionantes. Em nota, a companhia disse que os números ampliados estão relacionados ao crescimento dos volumes vendidos e à maior receita por tonelada. O EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização da empresa, foi de 5 bilhões de reais no segundo trimestre e de 10 bilhões no primeiro semestre como um todo. Hanna. Valeu, Rafa. E os IPOs no Brasil subiram 400%, maior número desde o ano de 2007. Falta um pouco mais de 4 meses aí para o final do ano, mas as empresas estão vivendo o melhor momento no mercado. Os IPOs de companhias brasileiras já levantaram 57 bilhões de reais até o momento, com juros baixos, estimulando os investidores a apostarem em alternativas mais arriscadas em busca de maior retorno. A contagem em 2021 supera o recorde anterior de 53 bilhões e 600 milhões de reais registrados em 2007, quando 60 empresas abriram capital no país. O volume de IPOs brasileiros aumentou mais de 400% nesse ano, até o começo de agosto, em relação ao mesmo período do ano passado, e também em comparação com um aumento de 110% para empresas sediadas nos Estados Unidos. E ainda falando de IPOs, a Vitia Fertilizantes estuda abrir seu capital e para isso já contratou a XP, Itaú BBA e Citi para analisarem, também para viabilizarem a operação como oferta primária ou também como oferta secundária com esforços restritos. Em comunicado ao mercado, a empresa ressalta que ainda não foi tomada qualquer decisão a respeito do assunto e também que a sua efetiva realização está sujeita, entre outros fatores,
investidores a obtenção das aprovações societárias e também as condições políticas e macroeconômicas favoráveis e aos interesses dos investidores. E a Raízen Joint Venture que está dona entre Shell e Cosan, precificou sua oferta inicial de ações, que movimentou quase 7 bilhões de reais no maior IPO do ano no Brasil. Veja na reportagem. A Raízen, empresa integrada de energia, precificou suas ações a R$ 7,40, seguindo o piso da faixa estimada, que ia até R$ 9,60, em uma oferta inicial de ações que levantou 6 bilhões e 900 milhões de reais no maior IPO do ano registrado no Brasil. O montante inclui a oferta base de quase 811 milhões de ações preferenciais, mais os papéis suplementares, totalizando pouco mais de 162 milhões de papéis. De acordo com a empresa especialista em comercialização de produtos como etanol, combustíveis e bioenergia, os recursos arrecadados serão utilizados na construção de novas unidades para a expansão de produção, investimentos em infraestrutura de armazenamento, melhoria na logística e para aumentar a eficiência na produção. A abertura de capital na Bolsa de Valores deve ter forte demanda e as ações da companhia começam a ser negociadas na B3 na próxima quinta-feira. E a Compass Gás e Energia comunicou ao mercado que iniciou a construção do terminal de gaseificação de São Paulo, localizado no Porto de Santos. O Rafa tem mais informações aí sobre esse assunto. Hanna, os investimentos estão estimados em 700 milhões de reais e o prazo da construção é de 20 meses. O projeto tem capacidade de regaseificação nominal licenciada de 14 milhões de metros cúbicos por dia e uma capacidade de armazenagem de 173 mil metros cúbicos de GNL. A companhia destaca que o terminal vai operar em um modelo de afretamento da unidade flutuante de armazenamento. De acordo com a Compass, a implementação do terminal vai ser uma importante alavanca para que possam desenvolver o mercado livre de gás natural, promovendo uma maior concorrência no Brasil. Hanna. Tá certo, Rafa, obrigado. E o Brasil registrou o ingresso líquido de dólares em julho pela conta do câmbio contratado. Mas o fluxo foi o segundo mais fraco do ano, pressionado pelas saídas nas operações financeiras. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. O saldo foi positivo em 831 milhões de dólares no mês passado e em maio a conta foi deficitária em mais de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. De toda forma, o fluxo cambial de julho foi bem melhor que o de um ano atrás, quando o resultado foi negativo em mais de 3 bilhões e 200 milhões de dólares. No resultado do mês passado, a conta financeira, em que passam empréstimos e também fluxos de portfólio, como por exemplo, foi um déficit aí de mais de 1 bilhão e 900 milhões de dólares, revertendo parte da sobra de 2 bilhões e 644 milhões de dólares no mês de junho. E agora, Rafael, são 4 horas e 54 minutos, a gente está caminhando aí para o fechamento do mercado aí de hoje. Fala pra gente como é que está a situação no momento, os papéis que estão se movimentando ou não. Hanna, de fato, hoje é um dia muito complicado para o mercado, né? Ele sofrendo aí um baque de mais de 1% e 1% no Ibovespa é muita coisa, né? Principalmente aí no pré-Copom, então os investidores têm que ficar bastante atentos aí na BMC, que a gente vai cobrir toda a decisão do Copom da nova taxa Selic. Bom, Hanna, nesse momento o Ibovespa está em queda de 1,34% aos 121.923 pontos. Fazia tempo que a gente não via o Ibovespa aos 121 mil pontos. As maiores altas do dia ficaram ali com Uzi Minas, igual a gente pode até ver aqui no telão, que eu gosto muito de me gabar desse telão aqui, que eu acho ele muito bonito. A Uzi Minas aqui, ó, com 4,74% de alta, enquanto a Vale e o Itaú Unibanco caindo aqui, né, 2,6%, Localiza caindo 3,27%, Cosan sendo a maior queda do dia, com uma queda de 4%, juntamente com o Bradesco, com uma queda de 4,12% agora despontou. A outra ação do Bradesco, o BBDC3, caindo 3,68%. A Natura recuperando do baque que tinha tomado esses dias, né, na sessão passada, salvo engano, que ela caiu ali, foi a maior queda do dia, ou a segunda maior queda do dia, enfim, e também ali a Suzano subindo 0,3%. A Gerdau, que eu tinha acabado de comentar o resultado dela, subindo 0,16%, e também a Metalúrgica Gerdau estava agora há pouco aqui no gráfico, também está subindo 0,16%, aqui, 0,48%.
1%. E as ações agora de commodities, né, a gente pode ter aqui uma noção bem ampla, subindo aí, né, subindo forte. Hoje a Usiminas sendo a maior alta do dia mesmo, hein, com 4,65% de alta. A gente vai poder dar uma olhada daqui a pouco na divisão setorial do Ibovespa para saber o que realmente movimentou hoje o dia, nesse dia aí pré-Copom, né, Hanna? É isso aí, Rafa. Vamos dar continuidade aqui com o nosso BMCenal. A gente recebe agora o Fio Soares, chefe de análise de ações da Orama, para comentar o cenário do mercado com a gente. Fio, primeiramente, obrigada por estar aqui com a gente, por reservar um tempinho aqui para conversar no BMCenal. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Olá, Hanna. Boa tarde. Prazer é meu. Prazer todo nosso, e pode ficar muito à vontade aqui, com a gente não tem tempo ruim aqui no BMCenal, pode falar aí o tempo que você achar necessário, a gente vai batendo papo aqui, fica bem tranquilo. Vamos começar então, né, queria te perguntar sobre o Bovespa de hoje, né, que está fechando aí, está caminhando aí para um fechamento de queda, mais uma vez, eu dei uma olhada, voltou aí para o patamar dos 121 mil pontos, está lutando aí para chegar pelo menos nos 122 mil, se eu não me engano estava 121, 800 e pouquinho ali pontos, está lutando aí para fechar. Queria saber como é que você enxerga aí, como é que você tem enxergado esse mercado, essa alta volatilidade aí da Bolsa, como é que os investidores também acabam enxergando isso? A gente tem tido umas quedas bem recorrentes aí ao longo das últimas semanas, né? O índice como um todo caiu bastante, a gente teve bancos caindo bastante, petróleo caindo aí substancialmente e obviamente que a gente não gosta disso, né? Tem esse movimento aí de alta nos juros que a gente vai acompanhar hoje, né? Vocês vão cobrir bem direitinho aí para a gente ver como é que sucede. Mas, sem dúvida, quando a gente tem um aumento dos juros, o fato é que todas as ações, né, são precificadas de acordo com o lucro futuro delas trazido a valor presente, né? Então, quanto é que aquele dinheiro no futuro vale hoje? Então, quando os juros sobem, o preço das ações naturalmente vai cair. É o que a gente tem visto essas últimas semanas. E na curva especificamente, né, a curva longa, então lá nos juros de 2030 já estava nesse patamar de 9%, mas a curva ali 24, 25, que estava um pouco mais baixo, que deu uma abertura bem substancial agora e foi bastante impactante aí na Bolsa. Tá certo, ó, vamos falar também agora sobre a grande expectativa aí para essa quarta-feira, vamos falar de Copom. Queria que você comentasse aí um pouco sobre o impacto da decisão na perspectiva da alta da taxa de juros sobre a bolsa de valores, né, sobre determinados também setores. Quais os impactos dessa política monetária aí esperada pelo mercado? Bem, a gente teve um Banco Central aí que atrasou o ponto que ele pôde, né, até se vê obrigado a subir os juros, o que com certeza impactou na atividade econômica, e a gente teve um retorno aí à atividade econômica bem rápido e satisfatório, né? Então, a gente tem aí a maioria das empresas na Bolsa divulgando resultados bastante expressivos, como a gente está vendo aí agora no segundo trimestre, nessa temporada de resultado que a gente está vendo. A gente está vendo, apesar de uma Bolsa caindo, todos os IPOs aí conseguindo ser colocados, enfim, empresas sem demonstrar dificuldade de colocar suas ações no mercado. Então, é uma alta de juros, né, um ciclo de alta de juros que com certeza não é o desejável, né, a gente queria que os juros ficassem baixos, com a inflação baixa, mas enfim, o Banco Central foi até onde ele conseguiu ir e agora realmente é preciso olhar para a inflação e é o que estão fazendo agora nesse momento, né. Uhum. Tá certo, agora eu queria chamar aqui o Fio para nossa conversa, Hanna. Fio, novamente seja muito bem-vindo aqui ao BMCenal, viu? Uma honra tê-lo aqui conosco. Eu queria comentar um pouco sobre o resultado da Alpargatas, né? A gente viu ali a Havaianas disparando, né, no pregão, principalmente na segunda-feira, e também aí um certo rumor do papel ser incluso na carteira do Ibovespa. Qual é que seria aí a sua opinião sobre o case da empresa e também os possíveis impactos para os acionistas da Alpargatas já hoje? E lembrando que a Alpargatas é do grupo da holding Itaúsa aí do mercado. Opa, obrigado, Rafa. Prazer estar aqui com você. Sobre a Alpargatas, então, a gente teve uma surpresa bastante grande, né, por parte do mercado. Enfim, eu, pessoalmente, também fiquei bastante surpreso com esse resultado que a gente teve agora no segundo trimestre, porque foi um crescimento muito expressivo de vendas, né? Então, o que a gente tem visto agora nesse segundo trimestre, tanto quanto a gente teve no primeiro trimestre, é uma volta à normalização na maioria dos setores da Bolsa. Então, quando você pega as empresas divulgam, né, a comparação anual, evidentemente que a comparação anual vai ser sempre uma alta muito expressiva, porque a gente está falando do segundo trimestre do ano passado, que foi, né, o auge da pandemia.
Mas, mesmo se você comparar o resultado da Alpargatas em termos de vendas com pré-pandemia, foi um crescimento muito específico, foi um crescimento assim, de quase 20%, no mercado, por exemplo, no mercado brasileiro, que é um mercado maduro, né? Então, a Alpargatas, né, através das Havaianas, são o principal produto aí da empresa, já tinha uma base muito bem estabelecida, já é dominante no mercado, então não é um negócio que você espera, assim, que uma empresa vai vender 15% a mais do seu produto, sendo que ela já está lá vendendo há muito tempo. Então, foi muito bem recebido isso, tanto aqui, né, quanto lá fora, tá? O mercado mais estabelecido para Alpargatas lá fora é a Europa, né, através das Havaianas também. Eles têm também a Osklen, mas é bem menor, né, em termos de expressividade financeira aí. Então, 2 mercados tiveram um crescimento robusto de 2 dígitos, muito surpreendente, e o mercado premiou, né, com razão, porque realmente se demonstra uma estratégia que está dando certo por parte deles, né. Sim, com certeza. Agora, Fio, eu queria trazer uma pergunta aqui do chat, o Digão, perguntando se você acha que o Bradesco estaria em um múltiplo aceitável. A gente aqui na pauta tinha colocado aqui o setor bancário um pouco mais para frente, mas já chamando já a história do Bradesco, que soltou, né, o resultado ontem à noite, você acha que o Bradesco está num múltiplo aceitável para o mercado? O acionista deveria ficar aí de olho, né? O Bradesco, que agora há pouco a gente viu aqui no fechamento, ele está fechando hoje em queda, né? Forte queda de 4%. Se você puder já emendar aí com sua opinião sobre o resultado, né? Você acha que o resultado pegou mal para o mercado? Aí as duas ações, né, de Bradesco, tanto o BBDC4 quanto BBDC3, caindo mais de 3% hoje no pregão, Fio. Pois é, eu também... bem, eu sou até parcial para falar que a gente colocou a Bradesco na nossa carteira recomendada tem 2 meses, está lá na carteira mensal da hora, mas é claro que a gente está com recomendação de compra, a gente acha que bancos como um todo estão num múltiplo bastante interessante, tá? Então, você tem empresas aí com a volta da normalidade, né? Você teve o Itaú dando um ROI de quase 19%, o Bradesco 17%, Santander 21%. Então, todos os bancos grandes aí retornando à normalidade, e a normalidade que é uma normalidade de lucratividade expressiva, né? Então, tem todo esse burburinho aí sobre os bancos digitais e eles estão crescendo. Então, você tem aí Banco Inter com 10 milhões de clientes, você tem Nubank com mais de 30 milhões de clientes e ganhando um vulto, uma expressividade cada vez maior. E, ao mesmo tempo, você tem lá o Itaú, Bradesco, Santander seguindo com a sua rentabilidade muito expressiva, né? E o preço já se refletia em cima disso, né? Então, o Itaú, que supostamente era o que teria mais a perder aí, que é o cara que mais tinha serviços, mais tinha penetração de serviços na pessoa física, o Itaú teve o seu múltiplo muito descontado, né? Itaú, que sempre negociou aí a 3 vezes e meio o patrimônio líquido, agora já está na casa de 2. O Bradesco menos, o Bradesco é um banco mais plain vanilla, um banco mais focado em crédito, né? Então, o crédito vai ser uma das avenidas aí de expansão do fintech, que vai ser uma das mais difíceis, com certeza, tá? Então, é claro que serviços financeiros é muito mais simples de prestar e o mercado precificou isso, mas a gente tem aí, em termos de rentabilidade, todas as ações de todos os bancos grandes aqui do Brasil negociando a preço muito interessante, tá? E a gente está num mercado em que o mercado em geral não está muito barato, não. Assim. Então, você tem muitas empresas tradicionais de consumo, varejo, empresas de commodities que estão negociando a múltiplos que não são baratos. E, na minha opinião, o setor bancário representa, sim, uma oportunidade aí de investimento, com certeza. Tá certo, ó. Vamos voltar aqui, ó. Fio, vou fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa para a gente fazer o nosso giro de notícias aqui no BMC Now, mas daqui a pouquinho a gente volta aí, só uns minutinhos. Vamos falar um pouquinho, atualizar o pessoal que está nos acompanhando. O Nubank anunciou a aquisição da plataforma americana de conversas automatizadas Juntos Global. Rafa tem os detalhes aí para a gente sobre essa movimentação. Perfeito, Hanna. O Banco Digital Nubank anunciou hoje à tarde a aquisição da Juntos Global, uma plataforma fundada em 2010 nos Estados Unidos que cria conversas automatizadas e personalizadas entre bancos e clientes. Com a compra, a fintech conseguirá aumentar o engajamento da sua base de usuários usando uma abordagem mais proativa. A tecnologia da Juntos Global permite agilizar a troca de informações entre os bancos e seus clientes e também consegue gerenciar milhões de conversas simultaneamente. A equipe da Juntos Global, bem como o conteúdo da empresa e seu design, passam a integrar o time da Nubank. E essa é a quarta aquisição do Nubank, né? Vale lembrar, em pouco mais de um ano. Em 2020, o banco comprou a corretora EasyInvest, que passou a se chamar EasyInvest by Nubank. A instituição adquiriu também a Cognitech e a plataforma Tech, também aí para o banco digital. Hanna.
Valeu, Rafa. Falando um pouco, né, sobre o setor de saúde, o SoftBank Group anunciou que acumulou uma participação avaliada em 5 bilhões de dólares na farmacêutica suíça Roche, apostando na estratégia de usar dados para desenvolver medicamentos. O conglomerado japonês é um dos maiores investidores da Roche e também a receita da Roche tem sido impulsionada pelas vendas de testes de Covid-19. A unidade de diagnósticos da empresa reagiu rapidamente à pandemia de coronavírus, mas a divisão farmacêutica, onde os medicamentos contra o câncer enfrentam concorrência cada vez maior, passou por um período difícil. E agora são 5 horas e 6 minutos, o mercado acabou de fechar. Eu volto então com o Rafa para saber aí a movimentação. Rafa, fechou aí realmente nos 121 mil pontos, teve alguma mudança? Hanna, de fato, bom, são 5h04, então a gente sempre alerta aqui o espectador que talvez possa acabar mudando um pouco no aftermarket, mas para a gente já ter uma noção, o mercado ultimamente batalhando muito para passar dos 121 mil pontos, nesse momento numa queda de 1,41%, 121.838 pontos. A Uzi Minas foi a maior alta do dia, né, se a gente puder dar uma olhada aqui no gráfico, ó, com 4,65% de alta. Depois, em segundo lugar, veio a Klabin com 2,08% e a CSN com uma alta de 1,56%. O gráfico está bem dividido, né, Hanna? Com alguns verdinhos aqui, mas todos um pouco perto da neutralidade, né? Suzano subindo 0,3%, Taesa subindo 0,6%, Carrefour 0,3%, enquanto as quedas realmente são hoje muito realçadas, né? Com o Bradesco caindo 4,12% e a Petrobras caindo 2,16%. A Vale caindo aqui 0,12% na neutralidade, indo um pouco contra as empresas que estão subindo hoje no campo das commodities. Hanna. Valeu, Rafa. Vamos voltar aqui a nossa conversa com o Fio Soares. Fio, vamos voltar o Fio aqui na nossa tela. Opa, voltou agora. Vamos continuar aqui então a nossa conversa sobre fazendo um balanço aí de hoje, né? Inclusive sobre a semana também. Queria que você falasse um pouquinho agora sobre o que você achou dos resultados divulgados aí do Itaú. Você acha que o mercado gostou dos números? Qual foi o impacto aí? Olha, parece que o mercado não gostou não, porque desde então tem caído aí moderadamente, mas tem caído, né? Conforme eu tinha mencionado aí com a conversa com o Rafa, né? Os resultados todos dos bancos vieram assim dentro da normalidade, tá? Então, dentro de uma normalidade aí já pré-Covid. No meu entendimento pessoal, você ainda tem aí uma quantidade de provisões represadas, né, que os bancos tiveram um provisionamento muito agressivo no ano passado, então não é possível que o calote seja tão grande assim que eles vão ter que realmente efetivar, né, que toda aquela quantidade de empréstimos que eles provisionaram no ano passado realmente venham a ser, né, inadimplências e venham a se concretizar como crédito que já não vale nada, né? Então, eu acredito que tenha um capital aí a ser recuperado conforme os bancos vão trabalhando esses créditos, vão retransformando esses créditos aí em liquidez. Então, eu acredito que isso aí deve se concretizar ao longo do próximo 12 meses, tá? Então, isso seria uma coisa muito boa, né? Então, teria aí uma rentabilidade acima do normal nos próximos meses aí para os bancos, e vamos ver se isso se concretiza. O Itaú, com certeza, na minha opinião, veio com um resultado muito bom, né? Um ROI de 19%, com um 6,5 bi de lucro, assim, muito em linha com o que sempre foi produzido pelo banco. Então, nada a comentar aí, nada a criticar em relação ao resultado do Itaú. Perfeito. E, Fio, agora, né, a gente falou do Bradesco, do Itaú, queria que você comentasse um pouco para a gente sobre o Santander, né? Como é que o Santander está nesse jogo aí de xadrez do setor bancário? É o Santander que também se movimentou ali, tinha comprado a Toro, né? Ele estava num processo de digitalização, e também do Open Banking. Como é que ele está se movimentando aí nesse setor bancário? E depois, se precisar, tem mais uma perguntinha aqui do chat do grande André Silva. André, pode ficar tranquilo que está aqui na mão. Rafa, Santander, eu acho que é o case mais interessante aí do que a gente tem de dinâmica, né, de funcionamento e de reação ao que está tendo aí em termos de tecnologia, de finanças, de IPOs, é o Santander, porque há umas 2, 3 semanas atrás eles fizeram uma declaração de que estão fazendo uma segregação da área de tecnologia do banco. Então, quando você lê isso aí, automaticamente, né, nesse ambiente de mercado que a gente está hoje, você já pensa IPO, né, o cara vai fazer um spin-off aí, eles que já tinham mencionado o spin-off da GetNet, né, que é a operadora de cartão de crédito deles no início desse ano, se não me engano, no fim do ano passado. Então, tentando se beneficiar desse momento de mercado, né, o Santander
muito diferentemente dos outros bancos grandes, eles têm uma dinâmica nessa prestação de serviços, né, que tem sido bem interessante. Eles tiveram um aumento na receita de prestação de serviços bem expressivo aí ao longo desses últimos 12 meses. Então, eu acho que eles têm muito a se beneficiar. Se eles conseguissem emplacar um IPO, se conseguissem, né, agregar essa unidade de prestação de serviço, porque isso não é uma coisa muito fácil, né? O banco, geralmente, ele vai ter uma instituição muito grande, ele tem um departamento de tecnologia, né? Um negócio que está integrado com o funcionamento dele. Então, não é uma coisa muito simples de você conseguir segregar e emplacar para o mercado que você, de fato, tem uma empresa de tecnologia para ser negociada e operada ao longo do mercado, né? Então, a gente tem um exemplo de uma empresa que já fechou capital, que foi a Tivit, que era um case desse, né? Um departamento de tecnologia de uma empresa, que se não me engano era a Votorantim, que foi feito o IPO deles, depois eles fizeram um fechamento de capital. Então, não tem dúvida de que o Santander conseguir isso, né, vai conseguir uma captação aí num preço bastante vantajoso e vai se beneficiar bastante disso aí. Em termos de resultado, não tem muita surpresa, né? Em termos de resultado, expansão na carteira de crédito, expansão na receita com serviços, expansão no NII, muito bom resultado de todos, né, em linha com pré-Covid, que sempre foi muito bom resultado dos bancos grandes aqui no Brasil. Perfeito, Phil. Bom, agora fazendo a pergunta aqui do chat, inclusive, olha como é que é maluco isso aqui. O André até mandou assim, pergunta ele sobre IRB, e depois já mandou um valeu, porque ele conseguiu ver que eu tinha já pego a pergunta, então até mesmo pro chat, se acalme que a gente tá vendo aqui, a gente tá com você, tá todo mundo junto aqui. Phil, o André tá perguntando aqui sobre a sua opinião sobre a IRB, né? A IRB é uma empresa aí um tanto quanto polêmica, né? Sempre teve ali rondada com os holofotes, enfim, e também agora teve ali a notícia de que o Luiz Barsi comprou, né, 1,5% da empresa ali, estava ali já querendo o Schwartzman, né, ex-CEO da Vale, como o novo CEO da IRB. Qual é a sua opinião sobre o case da empresa aí, para o grande André Silva, que mandou aqui a pergunta, o Phil? Olha, eu vou nem comentar em relação ao passado, tá? Vamos falar IRB de hoje em diante, porque é uma empresa que opera num negócio que é muito competitivo, né? Então, o negócio de seguro é um negócio que é dominado por grandes players globais, e lá fora você tem uma taxa de juros na lama em todos os países relevantes do mundo. Então, é muito capital abundante, assim, é muito difícil essa empresa conseguir competir num cenário em que os outros têm um recurso muito mais abundante do que a IRB, estão dispostos a obter rentabilidades em cima do seu patrimônio muito abaixo do que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Então, se você olhar as empresas de resseguros globais, a taxa de retorno sobre patrimônio líquido é na casa de 5%, 3%, 8% no máximo. Então, é um mercado muito difícil de operar, competitivo, né? E aí o IRB pré-esquadra, que estava ostentando aquelas taxas, aquelas rentabilidades de 35%, né? Com aquelas sutilezas contábeis, né? Aqueles 35% jamais vão voltar, não tem a mínima chance daquilo se concretizar. Então, um IRB hoje, valendo 4,5, 5 bi, que é o que está valendo hoje, com um patrimônio líquido aí nessa mesma casa, acho que está 1,2 vezes o patrimônio líquido para esse mercado deles. Então, assim, eu acho que não vale, assim, independentemente de quem seja o presidente, é um mercado muito competitivo, a menos que você me argumente que eles vão ter alguma reserva de mercado ali, que eles têm algum diferencial competitivo. Eu não acredito que valha isso, não. Agora, por que o Luiz Barsi entrou, eu me fiz a mesma pergunta, assim. O IRB é um caso que eu acompanhei bem de perto, né? Eu sou uma pessoa que admira muito o pessoal das quadras, acho que o trabalho deles é excelente. Eu li, de fato, todos aqueles 150 páginas do relatório assim que foi divulgado no dia seguinte. Entrei short em IRB, fiquei feliz e acredito, assim, teria continuado short até hoje. Eu não acho que o preço de hoje seja particularmente barato, não, sabia? Perfeito, Phil. Então é a pergunta do grande André respondida. E o Sandro perguntando aqui sobre a queda de Cosan, né? Ele falando assim, boa tarde, a queda de Cosan, como mostra o quadro atrás do Rafa, de fato a Cosan pelo menos estava caindo, né? Hoje a Cosan estava caindo aqui no nosso gráfico, mas ele perguntando se isso é reflexo do IPO da Raizen, né, que, enfim, está rolando aí o IPO, né, tido como um dos maiores IPOs da B3, e também o grande Ricardo aqui perguntando se também
o que pode acontecer com o acionista da Cosan, com o IPO da Raízen, né? Se ele deveria ficar preocupado, se essas quedas recentes também têm a ver com o IPO. O pessoal está bastante de olho aí, os acionistas de Cosan aí, preocupados com o IPO da Raízen, Fio. Só atualizando aí, né, Rafa? Você está falando aí de Cosan, tô vendo aqui que está com queda de 4% aí, né? Exatamente, Vamos comentar aí sobre esse cenário. A gente estava aqui até comentando, porque aqui é uma questão do mapa de calor, né? De quantas estão sendo negociadas nesse momento. Mas Cosan deve estar nas letras miúdas por aqui. E aí a gente vai falar daqui a pouquinho. Aqui a gente traz aqui o mapa de calor bonitinho. Também tem a divisão setorial hoje, né, Hanna? A gente pode trazer aqui para o investidor ficar bem informado aqui, né, Fio? Bem, então vamos lá. Sobre Cosan, eu acho que sim, tá? Eu acho que pode ter uma dessa componente aí que você está falando em relação à relação do IPO da Raízen, né? Não uma coisa de fundamento, mas uma coisa de dinâmica de financiamento mesmo, porque muitas pessoas que entraram no IPO de Raízen vão vender um pedaço da Cosan para se financiar, enfim. Isso é bem possível, tá? Em termos de fundo e tal. Mas o IPO da Raízen em si, com certeza é positivo para a Cosan. Assim, o IPO da Raízen vai dar uma marcação de mercado, que geralmente é mais generosa do que uma marcação de private equity, né? Vai dar uma marcação de mercado para o maior ativo que a Cosan tem, que é a Raízen mesmo. E ele já tem eles gostariam de ter feito, né, o IPO da Compass, mas enfim, você tem aí algumas ações da Comgás negociando que dão um parâmetro. Então vai ficar igual, por exemplo, a Júlio Simões, né, que você pode fazer o valuation da holding de acordo com a soma das partes. É uma estrutura que garante o Ometo, né, que ajuda o Ometo a manter o controle, sem ele precisar, né, daquela holding, né, em paraíso fiscal que ele tinha. E eu acho que é muito bom, é muito positivo para todo mundo você ter essa marcação de mercado nessa empresa que tem várias componentes positivas, né? O setor de açúcar e álcool aí sempre foi tido como um mico, né? Um lugar de empresas que não iam bem financeiramente, mas com toda essa pegada ESG e o mundo descobrindo que, né, o álcool é um excelente combustível e a própria Shell, né, que é a acionista da Cosan, desculpa, é a acionista da Raízen, né, a controladora da Raízen junto com a Cosan, a própria Shell fomentando esse mercado internacional de etanol que não existe, junto com a Cosan aqui dentro. Se você olhar o balanço da Cosan, a quantidade de álcool, de etanol negociado é muito, tipo, 4, 5 vezes maior que a quantidade de etanol produzido pela própria Cosan, porque eles compram e vendem no mercado internacional exatamente tentando criar este mercado internacional, assim como existe o mercado de petróleo, assim como existe o mercado de aço. Então, eles emplacando isso aí é positivo não só para a Cosan, como para toda a indústria de açúcar e álcool. Seria sensacional. Se o álcool conseguir emplacar como um combustível em vários países, isso aí é um game changer, né? Perfeito, Fio, muito obrigado. Queria até agradecer aqui o grande Sandro, me avisou aqui na quarta coluna, exatamente que pequenininho, olha só aqui, CSAN3, caindo 4,06%, muito obrigado, Sandro. Parecia, acho, aqueles programas de madrugada na TV aberta, né, que tem lá o jogo dos 7 erros, a gente fica brincando, de ficar ligando, aí não consegue, ninguém atende, né, Hanna? A gente fica olhando e não consegue achar, mas eu já procurei aqui rapidinho, só pra gente achar mais rápido. Fio, só pra gente finalizar, queria que você deixasse aí as suas considerações para os nossos telespectadores, o que eles podem esperar para as próximas semanas, inclusive para essa semana mesmo, né, que está com alta volatilidade aí na Bolsa. Vamos ficar ligado aí na Bolsa nas próximas semanas, nos próximos meses. Eu não vejo razão para a gente ter uma queda muito abrupta, muito substancial. A gente está com juros que, mesmo nessa alta, ainda são historicamente muito baixos em relação ao que esse país vem vivenciando, né, ao longo dos últimos 25 anos. Então, acho que a situação econômica brasileira não é terrível, de longe, eu acho que é bem razoável e bem interessante. A gente está passando por um momento legal, a gente está passando por um momento de várias reformas institucionais muito interessantes no saneamento, em transportes, em vários setores, e eu acho que isso tem tudo para continuar se refletindo em atividade econômica, em juro baixo, enfim, nas coisas positivas que a gente está vendo aí. Então, investidores, eu aconselho a ficar mais comprados do que vendidos nesse momento aí de hoje. Tá certo, então, Fio, obrigada aí por estar aqui com a gente aqui no BMC Now. Espero que você volte mais vezes, não só para participar do BMC Now, mas também para participar de toda a nossa grade aqui, tá bom? Tá bom, estou disponível aí para vocês. Obrigado
pela atenção aí. Uma boa noite para toda a sua audiência. E tchau, Hanna. Para você também, um ótimo início de noite. Vamos seguir aqui com o nosso BMC Now, mas antes, vou dar uma olhadinha aqui no nosso chat, que o pessoal tá falante aqui hoje. Olha só, tem comentário aqui do Costa Oliveira. Não perca um programa. Obrigada aí pela sua audiência. Já aproveita, compartilha aí com seus amigos, familiares, o pessoal do trabalho. Tem aqui também o Digão, que sempre manda mensagem, o André Silva, o Helder, sempre comentando aqui, o Helder desde ontem aí comentando sobre o meu time, o Rui das Neves, o El Chapo e também, quem mais? Regina Zagari, que dupla master agora às 17 horas. Sinto que alguém conhecido aqui que trabalha na BMC News, hein? Fica aí no ar, vou descobrir aí essa grande Regina. Um beijo enorme para ela, inclusive. Um beijo para dona Regina. O André Silva também, o Sandro Figueiredo, sempre participando aqui, mandando mensagens. Quem mais está por aqui? Muita gente chegando. E olha só, daqui a pouquinho a gente vai receber o nosso segundo convidado do dia, o André Machado, o ogro de Wall Street, fazendo uma análise aí gráfica sobre os números que se destacaram nessa quarta-feira. Mas antes de chamar ele, vou chamar agora o Rafael Lara, que agora tem a atualização dos setores, né, Rafa? Você já tem a listinha aí do que se destacou ou não aí na Bolsa hoje? Bom, vamos dar uma olhada na nossa divisão setorial do Ibovespa, né? Se você puder agora dar uma olhada na tela. Hoje o Ibovespa teve um dia de forte queda, né? Quase todos os setores aí no vermelhinho, né? No momento que a gente fez a análise ali no pré-fechamento, todos os ativos estavam com retorno de 1,34%, com serviços financeiros caindo 2,16%, energia 2,4%, também industriais 2,2%, bens de consumo 1,8% e produtos básicos de consumo 1,16%. Só o setor de materiais teve ali uma alta de 0,45%. O setor de imóveis e atendimento à saúde também com uma queda forte ali acima de 1%. Hoje é um dia bastante complicado aí para quem opera a curto prazo, né, Hanna? É isso aí, Rafa. Vamos seguir aqui com o nosso giro de notícias. A Redditor São Luís informou que teve lucro líquido de mais de 477 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. O resultado reverteu o prejuízo líquido de 306 milhões e 600 mil reais apurados no segundo trimestre do ano passado, segundo dados divulgados pela empresa. Já a receita líquida da companhia ficou 5 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, ante os quase 3 bilhões de reais no mesmo período do ano passado, uma alta de 89,5%. O EBITDA do segundo trimestre de 2021 alcançou mais de 1 bilhão de reais, revertendo o resultado negativo de 138 milhões de um ano atrás. E a Gol anunciou que fechou acordo para adquirir 28 novas aeronaves adicionais Boeing 737 MAX 8. O Rafa conta pra gente aí as informações do setor aéreo, né, Rafa? Hanna, de acordo com a companhia aérea, a adição deve reduzir ali 8% dos custos unitários da companhia em 2022. O objetivo é acelerar o plano de transformação da frota em antecipação à forte recuperação das viagens aéreas no cenário pós-pandemia. De acordo com a Gol, com os novos acordos, a empresa vai encerrar 2021 com 28 aeronaves 737 MAX 8 e até o final de 2022 deverá contar com 44 aeronaves 737 MAX. A Gol explicou que as aeronaves serão financiadas via 15 arrendamentos operacionais diretos, 9 sale-leasebacks e 4 arrendamentos financeiros. O modelo é 15% mais econômico do que a versão anterior. A Gol afirma que, para além da redução de custos, o modelo vai cumprir um papel importante nas rotas internacionais, uma vez que tem mais autonomia de voo. Além da redução do custo unitário, o valor para a compra das 28 aeronaves deve gerar aproximadamente 200 milhões de dólares em ganho de capital e caixa para a empresa. Hanna. Valeu, Rafa, pelas suas atualizações. E o Grupo Madeiro esticou para 1 ano o prazo para o pagamento de dívidas após melhora recente nas vendas e também depois das renegociações de linhas com bancos. A informação está no prospecto preliminar de oferta de ações da rede, protocolado ontem. A empresa precisou rever os acordos com as instituições ao mesmo tempo em que busca abrir capital.
Metade dos recursos da oferta vão para o pagamento de contratos financeiros e o material ainda afirma que a empresa avalia de forma constante eventos que possam levantar dúvidas sobre a capacidade de honrar seus compromissos após o mês de julho de 2022. No balanço anterior, de janeiro a março, a companhia disse que não havia recursos suficientes para dívidas de curto prazo, mas a empresa citava riscos à continuidade operacional. Segundo o prospecto, as obrigações totais de empréstimos, impostos e fornecedores eram de 2 bilhões e 300 milhões de reais em junho e de 610 milhões de reais. E 610 milhões de reais vencem em até um ano. No cenário atual, os 2/3 dos 610 milhões de reais são empréstimos. E a Apple trabalha com fornecedores chineses para iPhones mais recentes. O Rafa tem as informações aí agora sobre tecnologia, Rafa. Hanna, a Apple está trabalhando com mais fornecedores chineses para produzir seus mais recentes iPhones, de acordo com o anúncio do jornal japonês Nikkei, divulgado hoje. Enquanto uma disputa tecnológica decorrente de uma guerra comercial com os Estados Unidos leva Pequim a fortalecer as empresas nacionais. A fabricante do iPhone fez um alerta sobre a escassez de suprimentos, levando em conta as tensões comerciais entre os Estados Unidos e China e a pandemia da Covid-19 que intensificaram ali a pressão nas cadeias globais de fornecimento. De acordo com a publicação, a Luxshare Precision irá montar até 3% da série do iPhone 13. A Lenstech também fornecerá invólucros de metal e a Sunny Optical Tech Group fornecerá as lentes da câmera traseira. O Boitech também fará ali os componentes do celular, Hanna. Valeu, Rafa. A Multilaser anunciou a compra da fabricante de tapetes higiênicos e petiscos para pets, Expert, para a primeira aquisição após a abertura de capital na B3. A empresa não revelou o valor na negociação, mas a área de produtos para pets da empresa, batizada de Mimo, já vinha sendo planejada há mais de um ano. As vendas começaram em junho com mais de 120 itens, incluindo comedouros controlados por aplicativo, guias com localização e também por brinquedos da marca Fisher-Price. Até agosto de 2023, a empresa informa que pretende elevar a gama atual para 500 itens. Para o ano que vem, a ideia é exportar produtos desse segmento a países da América Latina, África e Europa. Fundada em 2011, a Expert conta com uma fábrica de tapetes higiênicos na Moca, na zona leste de São Paulo, e atende mais de 2.000 pontos de venda. A empresa também produz petiscos para cães que vão ser mantidos no portfólio da Multilaser. Seguindo aqui com o nosso giro, a usina São Manuel capta 100 milhões de reais em título verde em emissão liderada pelo Banco BTG. O Rafa tem mais detalhes aí pra gente. Hanna, a usina São Manuel prometeu reportar os dados auditados até o mês de julho de 2027 sobre as condições ambientais da renovação dos canaviais e a progressão relativa da produção do etanol. Foi a base para concluir a captação ali de 100 milhões de reais com títulos verdes, com vencimento naquela data, né? O grupo da Cidade Paulista finalizou com sucesso a meta de emissão ali de certificado recebível do agronegócio, em operação liderada pelo Banco BTG e também pela ISEC Securitiradora. O primeiro certificado de São Manuel, dentro dos princípios de ESG, foi auditado pela Citaui, uma referência em organização de performance socioambiental corporativa. De acordo com a companhia, os recursos tomados do mercado para financiamento de novas operações serão monitorados pelo mercado através de vários indicadores, como, por exemplo, a divisão percentual entre produção efetiva de etanol, emissões de gases de efeito estufa e também, entre outros indicadores ESG. Provas de que a cana adquirida de terceiros não provém de áreas de conversão de vegetação nativa. Hanna. Valeu, Rafa! Antes do Rafa, na verdade, de falar valeu, Rafa, eu vou voltar com o Rafa, que agora são 5 horas e 28 minutos. Vamos saber como é que andam aí as criptomoedas. Vamos saber como é que está a cotação de Bitcoin, Rafa. Perfeito, Hanna. Bom, o Bitcoin hoje subindo 4,28%, aos R$ 207.159. Hoje ele estava numa mínima de 196 mil ali no começo do dia e chegou ali aos 208 mil, mas nesse momento opera aos 207 mil reais.
Ô, Hanna, eu tinha avisado, né? Hoje, quarta-feira, é o grande halving das criptomoedas e de algumas criptomoedas. Então, aí o Bitcoin também aí subindo juntamente com o mercado das criptomoedas, quando tem uma queima, né, da oferta aí de criptomoedas no mundo, né? Os criptoativos, eles são reduzidos pela metade. Então, aí isso tende a fazer com que o preço suba, né? Então, o Bitcoin hoje bastante aquecido aí, com uma alta de 4,28%, voltando ao patamar dos R$207 mil, Hanna. Tá certo, Rafa, vamos dar continuidade aqui no nosso BMC Now. A gente recebe agora o nosso segundo convidado do dia, o analista técnico André Machado, o ogro de Wall Street. Na verdade, ó, a produção acabou de me falar aqui que, na verdade, ele ainda não está pronto, aí um probleminha técnico, mas daqui a pouquinho ele está aqui com a gente. Mas a gente Eu tenho notícia aqui, viu, Hanna? A gente tem notícia, né, Rafa? Pode dar notícia aí pro pessoal Pode antes dar da chegada. Sem problema, então. Não, porque, Hanna, a gente está acompanhando os IPOs aqui no Brasil, né? Toda hora rolando IPO aqui no Now, a gente acompanha bastante. Mas lá nos Estados Unidos também tem um IPO que mexeu com o mercado, né? O IPO da Robinhood, né, a corretora lá dos Estados Unidos, focada no trade, né, no day trade ali, lá em Nasdaq, né, em Nova York. A Robinhood deu 25% de suas ações de IPO para clientes. E isso fez com que as ações disparassem, né? E até dá uma olhada agora quanto é que ela está registrando de alta. Ela passou a alta de 24% hoje no seu IPO. A empresa, vale lembrar, tem uma sede na Califórnia, né? E atraiu a atenção dos investidores do varejo, por conta justamente de ter distribuído aí 25% de suas ações para os clientes. A HOOD, né, que é chamada, é uma das ações mais negociadas da Fidelity, que geralmente é um bom indicador do interesse do investidor individual em determinado dia. Foram cerca de 8.988 ordens de compra e 7.931 ordens de vendas da Robinhood na terça-feira, aí, né? Hoje é quarta, então deu para fazer essa análise ontem, né? Essa análise aí do IPO que rolou ontem. A matéria é completinha, você confere lá no nosso site www.bmcnews.com.br, da grande Giovanna Locatelli, nossa correspondente internacional, porque aqui a BMC News tem informação de tudo que é lado, né? Tem do Brasil, tem lá fora, tem as ações que estão no Ibovespa, de fora do Ibovespa, análise técnica, fundamentalista, tem coisa mais séria, tem coisa mais divertida, tem de tudo aqui, né, Hanna? É isso aí, Rafa. Agora sim, André Machado já está conectado aqui com a gente. Vamos receber então ele, o ogro de Wall Street, aí fazendo análise com a gente. Ele que esteve aí na última sexta-feira, já voltou aqui com a gente. Vamos dar uma olhadinha como é que está a situação hoje. André, primeiramente, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado. Boa tarde aí para vocês e para todo mundo aí da audiência da BMC News. É um prazer estar aqui de novo. Sexta-feira é um dia sensacional. Bom, às vezes eu tenho que medir as palavras. Para mim foi um dia sensacional como trader, né? Porque a gente pega a oportunidade quando sobe e quando cai. Para mim, o importante é ter volatilidade. Então, mas eu tenho que tomar cuidado, porque sexta-feira foi um dia que traumatizou muita gente e eu estava aqui comemorando por conta da alta do dólar e também das operações vendidas aí no índice. E hoje é mesma coisa. Na verdade, segunda, terça e hoje foram dias que, como a gente fez na sexta, né? Sextou de novo. Então, são 4 sextas seguidas para quem é trader, porque o mercado está extremamente volátil. E essa volatilidade, até com esse aumento de volume, né? Essa volatilidade veio para ficar. Não só aqui, como eu acho que vai entrar vol no mercado americano a qualquer momento, porque os volumes vieram caindo nas últimas semanas, que é um sinal normalmente claro de topo. E eu que, como vocês sabem, uso o FIBO, ali onde está o SP500 fazendo topo, eram 2 alvos, né? Então, para quem é trader, é o cenário ideal. Para quem é investidor, é a hora de ter muita calma, muito cuidado na seleção de papéis. E quem não tem uma estratégia de longo prazo para renda, né? Quem tem, por exemplo, carteira de growth, que é aquela carteira de empresas que não pagam dividendos, que você só ganha realmente com o crescimento da valorização da ação, empresas que estão queimando caixa ou investindo, fizeram IPO agora, tomar cuidado para proteger aí os ganhos que já foram auferidos para não devolver no caso aí de uma correção como o que a gente vem assistindo no Ibov desde o dia 7 de junho, quase 2 meses de correção com o SP testando topo ainda, né? Já mostra aí mostra o quanto a questão fiscal e política está fazendo preço nos últimos 2 meses para a gente.
Bom, mas melhor do que explicar começar, né? É mostrar, né? Pois é. Já queria pedir para você já vai compartilhar a sua tela. Vamos compartilhar a tela, então. Já queria pedir para o pessoal também já mandar as empresas aí para o André analisar aqui no BMC Now. O pessoal já está mandando muita coisa aqui. O Helder mandou uma lista aqui. Vamos que vamos, pessoal. Já manda aí perguntinha que a gente olha tudo Tetri 4, né? Ó, vamos lá, vamos primeiro o Ibov, que é o principal, né? Em cima dele que está tudo girando. Então, né, a gente cravou aqui esse topo, eu estava aqui até nesse dia na BMC, quando a gente chegou nesse alvo aqui, que foi o 131. Esse 131, só para recapitular, para quem está vendo esses estudos pela primeira vez, esse 131 era um alvo era o terceiro alvo de FIBO desse espelhamento aqui, dessa perna de baixa, que, como a cabeça do pivô, né, encontrou resistência justamente aqui, foi também o terceiro alvo desse pivô. E depois um pivôzão maior, né, depois que a tendência se firmou, tivemos uma pequena correção aqui, e aqui era o primeiro alvo, então, a contar desse pivô. Tanto é que se aqui rompesse, né, o que eu projetaria? Eu projetaria um segundo alvo deste ponto aqui, assim como destes pontos eu projetei um primeiro alvo, depois um segundo, e depois o último, que é o terceiro alvo, né, que foi justamente o terceiro alvo, que para mim é o último alvo na maioria do FIBO, com raras exceções, cravou aqui esse topo. Bom, esperamos, obviamente, fazer um sinal de queda, né? No dia seguinte já fez esse padrão de venda, andou de lado alguns dias, testou mais uma vez esse topo, e aí perdeu este fundo, fez um pivôzinho de baixa, que eu já paguei há muito tempo, mas fez um pivô maior, que foi este aqui, tá? Então, agora, este pivô, e aí agora eu vou reproduzir a história do Ibov passo a passo, como é que funciona, né? Vamos lá, no dia que fez este fundo, tá? No dia que fez este fundo, a gente faz a retração de FIBO, tá? E aí eu vi o quê? Ele vindo até o nível de 61,8, tá? De baixo para cima, nível de 61,8, que é um ponto aonde, depois que você entra no movimento de baixa, que ainda não era um movimento de baixa claro no gráfico diário, tá? Mas, por exemplo, no momento que ele deu essa correção até a média móvel de 20, o que eu espero? Que bata aqui e suba, como efetivamente subiu. Mas suba e continue subindo. Não fique batendo nela, né? A expectativa é que suba. Normalmente, quase sempre, isso inclusive é uma maneira que eu opero muito no day trade, quando fica se esfregando na média, mesmo a média estando para cima, eu já visualizo logo aqui um padrão de correção, né? Uma pequena bandeirinha de baixa que, se for perdido, retomaria a queda. E neste caso, além dessa característica de ficar na média de 20, ele bateu no 61,8 com força. Até aqui eu considero uma correção desse movimento de queda. Rompendo isso, eu já acredito que vai romper topo e fazer novas máximas. Acabou que não fez isso. Bateu aqui nesse mesmo dia, derreteu. Dia seguinte tentou subir de novo. No outro dia abriu em alta subindo. Bateu aqui de novo, e aí derreteu, rompeu a bandeira e perdeu este fundo. Pronto, aí como é que funciona as projeções? A retração que eu estava trabalhando foi perdida, eu começo a projetar uma a uma para baixo, tá? Uma a uma para baixo. Aqui seria o primeiro alvo a partir deste fundo, tá? Repare que segurou, e aí depois veio testar uma retração novamente, que por acaso é a cabeça do pivô de baixa, veio testar e voltou a cair. Show de bola. Perdeu este fundo, eu já projeto próximo alvo, né? Isso quando eu não estou usando as projeções de 3 pontas. Mas o legal de usar a retração, que é a maneira clássica, é que vocês vão vendo o desenvolver do Ibovespa dia a dia em cada alvo, tá? E aí, neste caso, então, aqui era o alvo, rompeu aqui embaixo, pronto, vou projetar o segundo alvo. Como é que eu faço isso? Eu pego esta linha branca, boto aqui embaixo. Vou projetar o próximo alvo. Próximo alvo estava aqui, tá? E aí ele veio, tá? Perdeu até ligeiramente este fundo, segurou nesta LTA que vem lá dos 93 mil pontos, né? Dá para ver essa LTA, ela vem bem de longe. Opa, deixa eu...
rodelinha do mouse estava configurada para andar de lado. Ó, tá vendo? Essa LTA vem deste fundo, pega este fundo aqui, este fundo, e aqui deu essa segurada. Ok, deu essa segurada, mas tá aqui a projeção do alvo. E aí deu essa segurada, né? Aqui estava a projeção do alvo e ele voltou a subir. E olha só, olha que interessante, né? Nessa hora que ele deu essa segurada, né? Que ele rompe, inclusive, esse candle aqui, falei, bom, de repente não vai nesse segundo alvo aqui. Então vamos ajustar a retração, né? Para ver aonde vai ter resistência. Dito e feito, começou a subir, encontrou 61,8, nesse dia rompeu e voltou. Por coincidência, eu também estava aqui, eu acho que no BMC News, e comentei com vocês. Ou nesse dia, no dia seguinte. Dia seguinte, né, confirmou esse padrão de venda, ou seja, aqui nesse dia, quando subiu, eu até comentei durante o pregão, deve testar topo, se fechar assim. Só que até o final do dia voltou, mais problemas políticos, etc., ruídos aí com reforma tributária, derreteu e fechou abaixo. Bom, padrão de venda, de novo aonde? No 61,8, aí desta vez de toda esta queda. No dia seguinte, confirmou abrindo em queda, só que segurou aqui nessa retração e deixando sombra. Eu falei, bom, ainda não está definitivo, né? Ele pode voltar a subir hoje, está aqui nessa zona, faixa de Gaza, ele pode voltar a subir, rompendo máxima, fechando fora do 61,8, vai buscar topo. Por outro lado, se perder esta mínima amanhã, vai retomar os alvos de FIBO, né? E aí, quais eram os alvos de FIBO? Aquele que eu tinha projetado um pouquinho abaixo. Dito e feito, no dia seguinte rompeu, no outro dia continuou caindo, violou e fechou acima. No outro dia abriu, caiu, violando e subiu, fechando acima. Nesse caso aqui fechou negativo, mas fechou acima do alvo. Nesse dia ele violou e fechou positivo. Falei, bom, beleza, foi no alvo. Vamos fazer, se porventura ele vai corrigir, vamos ver então as retrações a partir deste fundo, né? De novo, está aqui o fundo. Dito e feito. Passou 2 dias, tá? 2 dias, bateu na retração e não rompeu. Ou seja, ele passou 3 dias e superou só levemente um dia inteiro de queda. Bom, é um sinal de fraqueza. Pronto, no outro dia caiu. Aí ficou nessa briga, e aí veio nesse dia de alta aqui, que eu até, né, falei, putz, esse dia de alta pode ser que ele venha agora fazer um pivô de alta. Pivô de alta ele pode buscar topo, mas tem a retração de 61,8. No final do pregão, devolveu, fechou milimetricamente neste valor aqui do 38,2 e bem na média de 20. Eu falei, gente, apesar do dia ter fechado em alta e todo mundo comemorando, engolfo de alta, por conta do FIBO e da média de 20, que o tempo todo está apontando para baixo dizendo que é queda, tá muito feio, amanhã deve cair. Dito e feito, no dia seguinte confirmou essa queda, deixou essa sombra ainda, o mercado ainda lutou um pouco, e aí foi sexta-feira passada que teve esta queda, né, esta queda forte, mas no momento que ele perdeu esta mínima aqui, né, como já tinha ido no meu segundo alvo, aí eu vou botar aqui agora, neste fundo ali, que é o do pivô, o meu terceiro alvo. Qual era o meu terceiro alvo? Tá aqui, opa, tá aqui, ó. Foi exatamente onde fechou na sexta, que a gente fez o último programa. Fechou cravado aqui na sexta. Mas realmente o mercado tinha exagerado um pouco, Xangai também tinha ido no seu terceiro alvo de FIBO e tinha se recuperado na segunda de madrugada, né? Aqui estava fechado, os futuros estavam também positivos. Eu falei, hoje é dia de repique, dito e feito. Fizemos um belo repique, só que aí veio lá os estresses aí com relação a precatório, Bolsa Família de R$400, mudança de lei de responsabilidade fiscal, etc. E devolveu tudo, o pregão fechou. No dia seguinte, abriu derretendo. Só que aí o Arthur Lira foi o salvador da pátria, dizendo que não ia botar para votar Bolsa Família de R$400, nem tampouco ia aprovar mudança de teto fiscal. Aí salvou o dia, tivemos mais de 2% de oscilação da mínima até a máxima, tá? E fechou assim. Só que os ruídos continuam com relação a essa questão aí de precatórios, né? De Bolsa Família, a reforma tributária sendo trocada todo dia, parece série do Netflix, e veio, né? Veio perder, na verdade ontem, né? Veio perder este fundo aqui, e aí como eu não tinha mais alvo para projetar, e eu tive aqui essa perna de baixa com essa alta, que foi lá no 61,8, vamos projetar este fundo aqui, deste padrão de alta,
tá? Vamos fazer um pequeno ajuste, projetar esse fundinho aqui, né? Isso ontem. E aí tá aqui a projeção de ontem. Pô, foi aonde fez a mínima de ontem, que voltou, tá? E hoje foi lá fazer a mínima de novo. Então, qual é o cenário? Se perder esta mínima amanhã, eu vou pegar o quê? O segundo alvo daqui e projetar para baixo. Qual é o próximo alvo, então? Tá aqui o próximo alvo. Tá? E por que eu acho que deve perder? Porque quando segurou aqui na segunda-feira, na sexta-feira, vamos lá. Quando segurou aqui na sexta-feira, ó, terceiro alvo, era também a primeira retração, então era um suporte duplo, uma confluência, era a terceira retração de toda esta perna de alta, onde a gente pivotou para cima aqui e pivotou para cima aqui. Aqui foi o pivô que deu o terceiro alvo. Então eu falei, bom, suporte duplo segurou desse jeito, pode ser que aqui tenha uma correção, pelo menos até vir até o 61,8, aqui na casa do 127,5, né? Só que não foi o que a gente viu. Hoje já tentou perder a mínima de sexta, fechou na mínima de sexta, mas com violações, como aqui. Aqui tá cheio de violação. E muita gente, isso que eu falo, tem que tomar cuidado, porque o pessoal vê essas sombras, ou vê essas violações e fala, agora vai subir, vai subir. Calma, gente, a tendência é de baixa, tá aqui a média apontando para baixo. Isso aqui é matemática, aqui não é bruxaria, não é achismo, não é torcida, não é nada. É tendência de baixa de curto prazo. Tendência de alta de longo prazo. Então ele pode, numa tendência de alto e longo prazo, corrigir até aqui, que inclusive seria a última retração de toda esta perna de alta, tá? Então, e a primeira retração, aí sim, de toda a tendência de alta desde os 93 mil pontos, que são essas linhas brancas, tá? Que também estão sendo projetadas aqui, ó. Aqui o primeiro alvo de FIBO, ó, vem também deste topo aqui com a linha branca, tudo encaixadinho, tá? Então, muito cuidado, porque o mercado está tenso e lá fora o cenário também não está para peixe, tá, galera? Vamos lá, vamos olhar aqui o SP500. O SP500, ó, já fechou, o futuro fecha daqui a 15 minutos, tá? E depois reabre às 19 horas e vai overnight adentro, tá? Mas olha só, no diário, baita divergência de baixa aqui no FR, ó, topos na mesma altura e o FR caindo, e inclusive, além da divergência de baixa, a gente já perdeu pelo IFR aqui, ó, nesse ponto aqui, a gente perdeu este fundo, que é um Advanced Breakdown, ou seja, sinalizando que deve cair, o SP500 deve perder este fundo. E aí, além disso, quando a gente olha canal de alta, estamos na linha de retorno dessa última perna de alta aqui, linha de retorno, ó. E reparem que é um canal com FIBO, reparem que até os topos e fundos estão respeitando todas as retrações de FIBO dentro deste canal. Ou seja, os próprios fundos aqui corroboram com esta linha aqui, se é a linha de retorno do canal. Então, numa tendência de alta primária, como está aqui a média de 200, ele pode tranquilamente vir até aqui, que continua em tendência de alta. Pô. Do jeito que subiu o SP500, continua em tendência de alta. Né? E a gente repara aqui que todos os dias de queda tem mais volume que os dias de alta. E aqui tem divergência. Então, isso aqui é um padrão de deriva. Aqui era um alvo duplo de FIBO, tá? 2 alvos de FIBO aqui. Temos este alvo aqui. Temos este alvo aqui, ó, alvo de 100% ou segundo alvo aqui, e alvo de 161 ou terceiro alvo deste topo aqui. Tá? E isso tudo corroborado também com as correções, ok? Novos testes aqui e aqui também as correções de FIBO, né? Dentro aqui do canal, ó. Então tem toda a pinta disso aqui ser tem toda a pinta não, isso aqui é uma deriva, é um padrão de distribuição num terceiro alvo de FIBO com divergência de baixa no FR. É claro que se o Fed amanhã falar que vai imprimir mais 10 trilhões de dólares, isso aí sobe 500 pontos, né, em um mês, né, 10%. Mas não é o caso, não adianta ficar, eu sei que tudo isso a gente subiu, né, os fundamentos, os múltiplos fundamentalistas estão extremamente esticados, mas pode continuar subindo, dependendo do Fed, porque
a renda fixa lá fora continua não dando nada, apesar dos treasuries estarem subindo, né, desde o início do ano, os treasuries do Tesouro Americano. Então, pode haver migração para renda fixa, tá? Já tem Fed Boys comentando que que são favoráveis ao início do tapering já para este ano. Isso até provocou um estresse adicional, se não me engano foi na sexta-feira, para piorar o nosso cenário aqui. Então, como a gente está conectado lá fora e a gente está 2 meses caindo, enquanto lá fora está testando topo, vem renovando topos há semanas, enquanto a gente caía, e agora está 2 semanas sem romper o terceiro alvo de FIBO, fazendo deriva, dando divergência de baixa, se a gente perde este fundo aqui e a gente corrigir até a base do canal, ou até uma das retrações, tá? A gente que já vem caindo vai sentir aqueles alvos para baixo do Ibov vão ser atingidos, galera. Não tem muito que fugir disso. E o nosso dólar, né, que também é importante a gente acompanhar, na sexta-feira deu aquela baita porrada para cima, né? Depois de pela segunda vez vir na retração de 61,8 também, né? Aqui embaixo. Então ele segurou todas as vezes, né? Inclusive ontem na primeira retração, mas com compensação não perde a primeira retração de toda esta queda, que foi o terceiro alvo deste fundo aqui, tá? O terceiro alvo deste fundo tá bem aqui, e aí primeira retração segurando, por outro lado, quando cai, não perde também a terceira retração desta perna de alta. Ou seja, tem grande chance de, depois de 3 testes, se não vir para perder este fundo, romper este patamar aqui e buscar as retrações acima do dólar. A primeira está aqui, né? A primeira não, a segunda, né? Porque a primeira é essa, e a terceira está aqui, que é inclusive a retração de 61,8, que é onde a maior parte das vezes as moedas vão buscar antes de retomar a tendência anterior, que seria a tendência de baixa. O que vai ficar feio mesmo é se romper isso. Aí sim, a coisa tem que estar muito degringolada para romper isso e buscar topo lá nos 5,87 de novo. Mas está com cara que pode vir buscar essas retrações aqui. Agora, a boa notícia, né, é que a média virou. Ontem a média ficou amarela, hoje já está vermelha, ou seja, ela estava em tendência de alta matematicamente falando, deixou um padrão de venda aqui, tá? Então, isso aqui sugere a possibilidade até do nosso Ibovespa subir. Vai depender talvez até do que sair no Copom hoje, que está todo mundo aí apostando em 1% de alta da Selic, mas eu acho que o principal não é isso, já que a maioria já concorda que vai sair 1%. Se sair menos, vai ser uma festa amanhã. Agora, se sair 1%, mas vier um comunicado que eles vão tirar o pé, né, dessas altas que eles vêm anunciando desde março, né, que vão diminuir o ritmo, etc., até porque é uma política recessiva, né? E a gente não está em condições de ter política recessiva com desemprego recorde, etc. Mas a inflação está aí, infelizmente. Ainda teve a crise hídrica para aumentar a inflação, problema, commodities explodindo em dólar tinha subido, enfim. E a transmissão da Selic para o mercado, né, para realmente começar a controlar, demora de 12 meses a 18 meses. Então, vamos ver o comunicado do Copom. Isso vai ser decisivo para amanhã, para o dólar e para o índice. Beleza? Esse é o panorama geral. Se vocês quiserem ver algumas ações, mas uma interessante que está caindo por conta até da queda do petróleo, deixa eu ver até quanto o petróleo caiu hoje. O petróleo caiu hoje 3,5%. 3,5%, tá? Deixa eu ver aqui. 3,5% desta última perna de alta. O petróleo fechou exatamente aqui na LTA hoje, tá? Exatamente na LTA, só que perdendo 61,8 desta perna de alta, tá? Então sugere que esta LTA pode ser perdida amanhã para ele vir buscar esse fundo aqui nos $65, o futuro de petróleo, tá? Lembrando que nessas últimas altas aqui, ele também estava com divergência de baixa aqui, tá? Com esses topos do mesmo nível e aqui os topos ascendentes. Então ele já fez um pivô de baixa, foi lá no alvo de 100%, chegou a romper essa LTBzinha e também a retração de 61,8 nesses 2 dias aqui, mas nos últimos 3 dias só vem caindo e hoje perdeu 61,8 e
e para fechar na LTA. Amanhã é a prova dos 9 aí do petróleo, para ver se vai ter um repique ou se ele vai perder. E por conta disso, acho que a Petrobras já sentiu, tá? Já vem sentindo. Ontem deu aquela recuperada boa, mas perdemos uma LTA ontem, mas violou e voltou para cima, e hoje está perdendo essa LTA. Tá? Só que ainda precisamos de confirmação. E neste caso, a Petrobras, nesse momento, se encontra no que a gente chama de zona de armadilha, ou seja, média de 20 para baixo, tendência de secundária de queda, média de 200 para cima, tendência primária de alta. Ou seja, aqui pode acontecer de tudo, não dá para prever, tentar antecipar, suicídio, você tentar antecipar para onde vai a Petrobras quando está nessa zona de armadilha. Tudo pode acontecer aqui nesse momento. Agora, se pegar toda esta tendência de alta, tá? Ela está se segurando há 2 dias na primeira retração. Olha que bacana. Primeira retração, tá? Primeira retração. Se perder agora sim, se perder isso, ela pode vir na segunda ou na terceira aqui embaixo. E se realmente perder essa retração aqui, já tem os alvos projetados desse pivô. Na verdade, tinha projetado esse pivôzinho aqui, só que ele voltou para cima, esse pivô não vale mais, isso aqui está desatualizado. Então, deixa eu apagar. Eu tenho aqui esta perna de alta, reparem que segurou aqui, não está valendo sim ainda, não aqui, quer ver? Aqui seria o segundo alvo aqui para baixo dessa perna de alta, e o primeiro alvo para baixo desse pivôzinho, está valendo sim, Ctrl Z, tá? Aqui seriam os alvos do pivôzinho, mas eu tenho também o alvo, por exemplo, deste fundinho aqui, que iria lá na retração de 61,8, terceiro alvo, tá? E aí depois eu teria esse terceiro alvo ainda do pivô, tá? Então seria, se a Petrobras perder aqui esse patamar de 26 e 28 aproximadamente, né, e perder essas duas sombras, a média 200, perder essa região aqui dos 25 e 50, perder essa região dos 25 e 59, 25 e 50, então a gente tem suporte 25 e 18, 24 e 66, aqui na região dos 24 e 13, e depois R$23, tá? Seria os alvos de uma tendência de baixa. Quer dizer, na verdade ela já está em tendência de baixa secundária. Vamos ver se a primária segura, e vai depender, eu acho que provavelmente do comportamento aí, não só do Ibov e do petróleo, mas também do SP500, né, que está com uma baita divergência de baixa. Corri para tentar passar o mato. Tem algum papel especial que vocês queiram? Perfeito. Porque eu acabo gastando tempo no Ibov porque o resto depende do Ibov, né, gente? Não tem como fugir disso. É claro, é claro. Bom, a galera aqui também estava adorando aqui, né? Bom, deixa eu pegar então aqui, vou até arrastar o chat lá para cima para ver se tem algum tempo aqui, algum papel rápido, né? Aqui o Helder, como sempre, muito rápido aqui, né? Rápido no tiro, no gatilho. O Helder aqui chegou antes e falou assim, COSAN 3. CSAN3, se você puder analisar. Esse aqui tem tempo que eu não boto tudo. Eu vou fazer ao vivo então aqui agora. Ó, tá vendo? Rompeu até alvos que eu tinha. Opa, alvos anteriores. Ó, tem muito tempo que eu não faço estudo. Deixa eu dar uma limpada aqui. Excluir todos os estudos. Sim. Então vamos fazer o estudo do zero. Vamos lá. Ó. Vamos partir do princípio que aqui foi um topo, tá? Porque até já perdeu o fundo, então aqui é um topinho, de qualquer maneira, como esse. Então vamos fazer uma engenharia reversa. Eu vou pegar este topo aqui e vou unir aquele fundo lá embaixo, que é o último grande movimento. E vou ver se tem alguma correlação importante. Então, ó, a princípio eu já estou vendo aqui o seguinte. Eu tive aqui uma projeção de 100% aproximadamente deste topinho aqui. E estou vendo aqui também, ó, o espelhamento de 61,8 deste topão aqui, dessa perna inteira de baixo que fez esse fundo duplo aqui. Vamos lá conferir se é isso mesmo? É só chegar para o lado FIBO, ó. Opa! Por causa do imã. Espera aí, deixa eu tirar o imã. Vamos lá, deixa eu botar de novo. E vamos tirar o imã e puxar para o lado. Eita, tá com... Bom, então
por algum motivo está invertendo, deixa eu fazer o contrário, então sem imã mesmo. Pronto. Pegar este fundo aqui, ó, ou até o fundo que eu tinha trabalhado aqui, ó, esse aqui do pivô. Ó, então o que a gente tem aqui de fibo na COSAN? Ó, aqui aproximadamente, né, se a gente de repente deixar esses fibos aqui, né, como se fosse pegar esse topo aqui, né, e considerar isso aqui, ó, uma violaçãozinha, e esse primeiro topo como máxima, tá? Então a gente tem certinho agora, olha só, projeção de 61,8 deste topo aqui, desta perna de baixa, e projeção de 100% deste pivô de alta, tá? Então, ele atingiu alvos de fibra interessante, uma confluência de uma projeção de perna de baixa e uma confluência com a projeção do pivô de alta, tá? E aí já perdeu este fundo. Então, se perdeu este fundo, em termos de curtíssimo prazo, o que eu tenho de alvo seria este movimento aqui, ó. Já chegou no primeiro alvo hoje e segurou, ó. Então, hoje segurou no primeiro alvo, ó. Ele perdeu o primeiro alvo, mas segurou, fechou acima. Olha que bacana. Só que tem mais 2 alvos para baixo, sendo que o terceiro alvo, o último alvo deste pivôzinho, micro pivô de baixa, esse terceiro alvo seria então a primeira retração desta pernona de alta aqui, dessa última movimento de alta. Tá, aqui seria o terceiro alvo e o segundo alvo, né? Aqui seria a primeira retração com o terceiro alvo do pivôzinho de baixa e a segunda retração, né, justamente onde está a média móvel de 200, que é da tendência primária, que coincide com a cabeça do pivô, que inclusive já foi testada aqui, né? Quando rompeu aqui o pivô, ele voltou para fazer o teste, ó, ele encontrou a resistência da retração, que também vinha dessa projeção, depois veio testar aqui a cabeça do pivô, essa região aqui, outra retração, e aí rompeu. E isso que é legal, para quem opera e usa fibo, por exemplo, quando rompe uma retração que já tem projetado, né? E rompe uma bandeira dessa, ó, isso aqui, puta sinal de compra que deu nesse dia aqui, quando rompe essa máxima aqui, tá? E aí foi lá em cima e agora tá, pode estar virando a tendência. Talvez ele venha fazer um pullback neste fundo aqui antes, para dar tempo da média vagarosamente virar e aí de repente ele continuar na sequência para baixo. Mas é claro, tudo isso deixa de valer se o Ibovespa resolver explodir para cima, se o SP explodir para cima, só que não é o cenário que a gente está vendo agora. Então não pode ficar na torcida achando, não, estou comprado, vai fazer um pivôzinho, vai subir porque segurou no alvo e a média está para cima. O quê? A média está para cima, mas ó, bateu em alvos de FIBO, o que um especulador, né, se não está pensando em renda em longo prazo, faz? Protege a sua carteira, protege seus papéis do risco aí de mercado, né? Não é nem o risco do papel, é o risco de mercado, ou seja, o mercado como um todo piorar por questões políticas, incertezas, então tem que proteger, tá bom? Acho que eu passei do tempo, né? De novo, André. Imagina, a gente está aqui bem no limite, mas está bem tranquilo ainda, né, Rafa? Exatamente. Então, se você puder voltar sua câmera aí. Muito obrigado, viu, André, pela sua análise. Eu gosto muito aqui. Eu confesso que é um dos dias preferidos aqui meus, porque eu pego aqui, sempre fico assistindo aqui. E o pessoal também manda muito aqui no chat, né? O pessoal eu viro aqui, fico olhando o mapa de calor, eu falo, não, espera aí, o ogro tá pegando, então, qual que é o... Ah, tá o papel, então fechou a tanto. Aí eu pego, fico olhando lá o desenho, gosto bastante aí, viu, ogro? Então seja muito bem-vindo, é sempre uma honra recebê-lo aqui, tá certo? É um prazer e desculpa de novo eu gastar um tempo tentando não só dizer os alvos, mas ensinar como eu cheguei nesses alvos, porque eu acho que é uma maneira do pessoal também aprender um pouco de análise técnica dessa ferramenta fenomenal que é o Fibonacci e ser independente, né? A minha maior luta é fazer das pessoas independentes, elas tomarem decisões por conta própria, porque, né, acho que ninguém cuida melhor do seu dinheiro do que o próprio dono, desde que tenha conhecimento para isso, né? Então, esse é meu trabalho aí, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Imagina, o pessoal adora aqui a sua análise. Não se preocupe com isso, a gente vai finalizando, mas fique à vontade, a gente falou bastante tempo, você falou, explicou bastante, o pessoal fica comentando no chat, um vai comentando com o outro, que entendeu sobre isso,
E é isso, então a gente encerra aqui a nossa conversa com o André Machado. A gente se encontra então na próxima semana, né, André? Se Deus quiser, quarta-feira eu tô aí com vocês. Opa, Perfeito. então tá bom, uma ótima noite para você. A gente está se despedindo do Boa André, noite. o Ogo de Wall Street. O Rafael Lara, minha dupla aí de todas as tardes. A gente se encontra então amanhã, né, Rafa? Exatamente, Hanna. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais, @bmc.news. Agora eu vou correr lá para a live de fechamento de mercado, porque daqui a pouco tem Copom e provavelmente estarei aqui ao vivo também para repercutir essa decisão aí do Banco Central que promete, né, Hanna? É isso aí, a grande notícia do dia, já aqui repercutindo também no BMC, na BMC News, na verdade. Então é isso, né, Rafa? Rafa já fez o convite, o BMC Now fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se encontra novamente amanhã. Tchau, tchau.